E aí, pessoal, tudo bom? Bom, para o vídeo de hoje eu resolvi trazer um livro que eu li tem mais ou menos uns 2 anos, mas é um livro muito bom, de verdade. Ele te prende muito, você lê assim bem rápido, dependendo de como você gosta de ler ou não. Mas é aquele livro que assim, você termina uma página, termina um capítulo, você fala, meu, preciso saber o que vai acontecer, porque ele te prende demais. Ele é uma ficção, é do estilo detetive. Detetive não, é policial, mais ou menos assim, mas ele é muito bom. O nome dele é A Sétima Cela, de Carrie Drewery. Acho que é assim que pronuncia, mas o livro é muito bom, de verdade. E a história assim, se passa em Londres. Na história já faz 10 anos que o sistema de justiça mudou. A partir de agora, quando acontece um assassinato, o suspeito ele vai para o corredor da morte. E ele fica nesse corredor da morte durante 7 dias, no máximo. E funciona como? Ele entra, são 7 celas que existem no corredor da morte, cada dia ele fica numa cela diferente. E existe um programa chamado Morte é Justiça, que vai ao ar todo dia, à noite. E nesse programa ele vai mostrando um pouco da vida do suspeito, de indícios que podem ter levado ele a cometer o crime. E daí a população vai assistindo e durante esses 7 dias a votação é aberta, né? E a população que vai decidir se a pessoa é culpada ou inocentada. E então no final desses 7 dias, se a população decidiu que ele é inocentado, beleza, segue a vida, vai pro seu canto e já é. Se ele for culpado, daí ele é morto na cadeira elétrica, o suspeito, né? E então a base da história é essa, e a história se passa no quê? Tem a Marta, que é uma garota de 16 anos, que ela é acusada de matar a Jackson Paige. Jackson Paige é aquela celebridade do momento que todo mundo idolatra, porque tipo, é a pessoa caridosa, ajuda os pobres, abraça as crianças, ajuda instituições de caridade, tarará. Então assim, é aquela celebridade que todo mundo ama. E quando a polícia chega no local do crime, a Marta tá lá e ela diz que matou Jackson Paige. Daí ela é colocada no corredor da morte. E daí é um choque, vamos assim dizer, na sociedade por 2 questões. Primeiro, pela morte de Jackson Paige, né, pela celebridade que ele era. E segundo, porque a Marta é menor de idade. É a primeira história nesse novo sistema de justiça que uma pessoa menor de idade vai parar. Então, assim, logo na primeira cela eles raspam a cabeça da pessoa, colocam um macacão branco e já era, fica lá. Só que, assim, todo dia na cela tem uma voz que fala: faltam exatamente tantos dias, tantas horas e tantos minutos para sua possível execução, e as estatísticas apontam 40% a favor e 60% contra. Ou seja, num caso desse, manter isso até o final dos 7 dias, a pessoa vai ser inocentada, já é. E é uma pressão um pouco grande, assim, vamos dizer, para a mente da pessoa, e não só por isso. Para dar uma assistência psicológica para a pessoa e também para descobrir talvez o porquê que ela cometeu isso, para levantar assim, dados de uma possível causa para ela ter feito isso. Então eles todo dia tem um psicólogo que vai lá e conversa com a pessoa durante 1 hora e vai tentar descobrir um pouco o que aconteceu, por que ela fez isso. E a psicóloga da Marta é a Eve. Ela é bem conhecida já, porque em outros casos ela acompanhou, viu tudo certinho o processo e tudo mais. E tem alguma história assim também da Eve que pega um pouco, e a Marta até questiona logo no começo, tipo, por que ela está continuando sendo psicóloga, porque ela lembra dessa história da Marta, da Eve. Não vou contar, porque vocês vão ler, vai ser bem interessante. No final da história não é assim exatamente algo que vai ter um peso para a Marta em si, mas é uma história que tem uma relevância assim para você entender um pouco o sistema de justiça, como ele funciona. E assim, logo no começo você já percebe que tem um pouco da Marta, isso que é como se ela não concorda com o sistema e dá essa impressão que ela quer bater de frente. Então, assim, é um livro que vai mostrando durante esses 7 dias, mostra um pouco da vida dela, e o pessoal questiona um pouco também, fica um pouco intrigado, porque ela tinha muita amizade, teve até um namorico, assim, essas coisas de livro, com o Isaac Paige, que ele é o filho do Jackson Paige. Então, fica todo mundo, mas tinha esse envolvimento com a família, o que aconteceu para ela ter feito isso?
E a Marta, ela é uma menina que era órfã, sempre foi órfã de pai, nunca conheceu o pai dela, e a mãe dela foi assassinada, então ela ficou tipo, absolutamente órfã. E daí vai mostrando, nesses 7 dias, um pouco da história da vida dela, como que ela tipo, sobreviveu depois que ela ficou órfã. Mostra a senhora Bi, que é uma senhora que sempre foi amiga da família e começou a ajudar muito ela, praticamente acolheu ela depois que a mãe dela morreu. E mostra um pouco a história dela, tipo, o que pode ter influência também com esse sistema, o que ela sofreu com isso, não sofreu. Ela é uma senhora russa, que já vive lá há bastante tempo, mas ela é uma senhora assim, bem durona, bem ríspida. Então, quando você vai ver na história, você percebe que ela também não é muito a favor desse sistema, muito entende-se praticamente nada. E mostra também o Gus, que é um rapaz que ele foi pro corredor da morte, só que ele conseguiu ser inocentado. E daí ele começa, logo no começo, começa a conversar e já dá na cara, assim, já dá no meio, falando que, assim, todos os fatos que levantaram sobre ele, lógico, não fala isso na TV, ele fala, assim, com os grupinhos, assim, mais fechados, os fatos que foram levantados sobre ele não foram exatamente reais. Então, assim, o questionamento desse sistema é justamente isso, porque nesse programa Morte e Justiça, ele mostra alguns fatos assim um pouco distorcidos, vamos dizer, ou então mostra fatos de um ponto de vista que, se você não analisar ele por completo, vai dar a entender uma coisa sendo que é outra. Então, assim, é como se meio que distorcesse a opinião das pessoas. Isso influencia na votação final, que daí se o pessoal decidir que é culpado e no fundo a pessoa era inocente, já era, matou um inocente. Então, assim, a história ela vai girando em torno disso e vai mostrando cada dia na cela como funciona, como a Marta vai sobrevivendo e toda essa questão da história dela, o que aconteceu para ela ter matado. Então, assim, é um livro que é muito bom. Conforme você vai lendo, você percebe assim, você vai descobrindo coisas novas e fica alguns mistérios no ar que você fica, preciso saber o que vai acontecer, vamos continuar. Daí você vai lá, você vai falar, terminei um capítulo, mas tem que ler o outro, porque senão eu não vou conseguir dormir. Você continua lendo, daí você termina outro e fala, não vou conseguir comer. Daí quando você olha, você está 7 dias enfornado dentro do livro que você não consegue parar de ler. Eu acho isso incrível, em partes é muito bom, porque você não consegue parar de ler, essa história te prende. O ruim é que você deixa de viver para saber uma história. Brincadeira, gente, sem exageros, mas assim, ele é muito bom, muito bom. Você fica muito preso a ele e você fala, eu preciso saber o que vai acontecer. Então isso da história te prender, eu acho incrível nesse livro. E o único problema dele, acredito que vocês tenham visto, é o primeiro livro de uma trilogia. E o único problema é que a escritora ainda não continuou a trilogia dela. Fez o primeiro livro e não terminou. Daí você fica, como que você me dá uma dessa? Se você morre, como é que eu vou ficar sabendo o final da história? É um pouco desumano isso, eu sei que se pensar só por isso, mas enfim, tem um pouco disso também. Você fica, termina essa história, eu preciso saber o que vai acontecer. E a história acaba do jeito que realmente, assim, um pouco, não é spoiler, porque é uma trilogia, então você sabe que não acaba a história no primeiro livro. Mas fica bem pesado, tipo, e agora? Como que vai continuar? Então você fica assim, esperando, angústia, você sente por não ter o livro ainda, mas depois passa, eu acho. Bom, já faz 2 anos que eu li, então pelo tempo que eu vi realmente ainda não continuou. Se ela continuou ainda não tem no Brasil, mas assim, acredito que em breve ela deve continuar. E bom, o livro é esse, a história realmente é excelente, ela é muito boa. E se alguém já leu o livro e tem algum ponto de vista que eu deixei de falar, a pessoa acha relevante, comenta aqui embaixo. Se você nunca leu, comenta também o que você achou, se parece bom, se não parece, se vai ter interesse, se não vai. Daí também vai um pouco de cada um, assim, por ser uma trilogia e não ter a continuação, se quem acha que vale a pena começar a ler, esperar sair, então sai tudo primeiro e depois começa a ler. Comenta aí o que vocês acharam e dá aquele joinha, gente, compartilha por favor para me dar uma força e espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje é esse então, e eu vou ficando por aqui. Vou gravando conforme eu conseguir, porque nessa correria de trabalho, faculdade, às vezes fica um pouco corrido, mas assim que eu conseguir eu gravo mais, tá bom? Então vou ficando por aqui, galera, espero que tenham gostado. Então, se Deus quiser, nos vemos em breve. Tchau, tchau!